Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia, esse aqui é o Because I Read. Hoje eu venho trazer para vocês uma resenha muito especial. Ano passado eu conheci esse autor através da Paloma Lima, dos livros da Paloma, agora acho que virou Paloma Lima mesmo, uma gracinha de pessoa, e esse é um dos autores favoritos dela. E aí eu resolvi conhecer esse autor ano passado, li alguma coisa dele, comprei outras coisas porque eu gostei muito desse autor e acabou ficando na estante, entraram outras leituras na frente e agora esse mês eu resolvi tirar mais um livro dele da estante. E gente, que experiência maravilhosa. Eu tô falando do Stefan Zweig e dessa vez eu li dele Novelas Insólitas. São 6 novelas, na verdade 5, na verdade, porque uma das novelas, as duas, elas são a mesma história narrada de uma forma diferente. E a gente vai conversar sobre isso. Mas, gente, que livro maravilhoso. Esse livro aqui entrou fácil. No final do ano, quando eu for puxar os 10 melhores leituras do ano, com certeza esse livro vai estar. Vai estar disputando o lugar já de melhor leitura. A gente ainda está em maio. Eu sei que ainda tenho muita esperança de ler muita coisa boa ainda esse ano. Mas com certeza ele vai disputar lugar, assim, ele vai disputar a posição de primeiro lugar. Foi uma leitura maravilhosa. Mas antes da gente começar a conversar sobre ele, eu queria pedir para vocês deixarem um like aí pra gente, para acompanhar nossas resenhas, para apoiar o nosso canal, se inscrever no canal, para você ver aí o que a gente está lendo, o que a gente está discutindo, as novidades que eu trago aqui. E vou deixar aqui embaixo para vocês o link do Because I Read no Instagram, o link do nosso grupo no Facebook. A gente tem um grupo pequeno, mas bem bacana lá no Facebook. Vem participar com a gente faz todo mês leituras conjuntas lá no Because I Read. Nós temos um grupo de discussão bem interativo. Esse mês de junho nós vamos estar lendo alguma coisa no estilo assim mais romântico, aproveitando aí a temática do Dia dos Namorados. Vamos estar lendo 2 livrinhos curtinhos dos russos, Dostoiévski e de Turgenev. Vai ser Noites Brancas, de Dostoiévski, que é um livrinho bem curtinho, e Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Vem participar com a gente, dá uma olhadinha lá no nosso perfil no Instagram, no nosso grupo no Facebook, segue a gente por lá. Lá eu também posto as resenhas dos livros que vocês vão ver aqui. Tem muitas outras resenhas que eu não faço vídeo, porque eu comecei aqui no YouTube há pouco tempo para trazer as resenhas para vocês, mas lá tem resenhas mais ao longo dos últimos anos de livros que eu tenho lido. Acompanha a gente aí, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Bom, então agora a gente vai falar, gente, desse autor maravilhoso. Eu quero ler tudo que esse homem escreve, eu quero ler até a lista de compra, mas é assim, um autor assim que para mim é muito denso, não dá para ficar lendo um livro na sequência do outro. Existem aqueles livros assim, que a gente lê, aquelas leituras que a gente faz, que a gente fala assim, nossa, que leitura maravilhosa, amo, amei. Tipo assim, a gente leu, a última leitura conjunta do Because I Read foi o Conde de Monte Cristo. Leitura maravilhosa, amei, 5 estrelas. Mas tem aquelas leituras que você dá 5 estrelas, que elas são maravilhosas, mas que elas falam com você. Enquanto leitor, enquanto eu, Patrícia, é uma leitura que falou para mim, especificamente para mim, sabe? Assim, o estilo que ele escreve, a forma, o que ele trata, como ele aborda os assuntos. E assim é Zweig para mim. Ele tem essa capacidade de, sabe, parece que assim encaixa. Aquilo que eu espero é aquilo que ele me entrega, né? E isso são poucos autores na vida de um leitor, por mais que você leia, que vão ter essa capacidade de interagir com você dessa forma perfeitamente harmônica, né? Ano passado, eu vou mostrar para vocês, eu resolvi começar lendo Zweig ano passado, por essa aqui, 3 novelas femininas, e a gente tem uma das mais famosas novelas dele, que é O Medo, Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. Tem resenha só escrita dele no Instagram, mas eu fiquei muito impressionada aqui com a capacidade que o autor tem de se colocar numa posição, a empatia que ele tem com uma outra pessoa numa posição diferente, com mulheres, como é que ele destrincha a mente, os sentimentos da mulher, em situações muito específicas que ele coloca aqui. E eu fiquei assim, encantada como é que ele tem essa capacidade de entender a mente de uma mulher
e de entender os dramas e nas profundidades, naqueles cantos obscuros da alma e do sentimento e do pensamento. E aí me deu vontade de ler outras coisas. E aí eu comprei vários outros livros dele, acho que eu comprei quase tudo dele já. Mas agora o que eu li foi Novelas Insólitas, que teve a capacidade de me pasmar mais ainda, de me deixar assim extasiada do que o Três Novelas Femininas, que já é excelente, né? Aqui nós vamos ter, como eu já falei, 6 novelas. Os temas que ele vai abordar aqui é bem variados, são assim, bem diversificados. O que o Zweig faz? Ele não traz coisas, ele puxa assuntos que acontecem na vida de toda pessoa, às vezes em algum momento da vida. Não é assunto corriqueiro, mas é uma coisa possível. Só que ele aborda isso de uma forma extremamente peculiar. Ele pega um ângulo, ou ele pega um narrador de dentro daquela história que você nunca vai esperar que ele vai trazer aquela história para você através daquele narrador. Eu acho que é aí que vai o insólito, né? O inusitado aqui das histórias, né? E de novo, gente, cada história aqui aborda um tema totalmente diferente, totalmente inusitado, e você vai lendo e você vai ficando pasmo, porque as histórias do Zweig, elas acontecem muito mais do âmbito interno, do pensamento, das emoções, dele trabalhar a montanha-russa, dele dissecar sentimentos, as complexidades, a complexidade psicológica da situação, do personagem, daquilo que ele está encarando. Ela é um turbilhão que acontece e é chato. Não, não é. É maravilhoso. Eu, Patrícia, isso, pelo menos eu me identifico demais. Eu gosto desse approach, dessa aproximação que ele faz com essa narrativa dele, de internalizar os sentimentos do personagem, você trabalhar e você conhecer. E você fica impressionado, porque ele vai aqui trabalhar nessas novelas aqui, da mente de um cachorro até a mente de um menino de 12 anos, até a mente de um enxadrista, até a mente de um advogado austríaco durante a guerra. Então, assim, ele vai nas perspectivas mais peculiares, mais diferentes possíveis, e ele vai falar como se ele estivesse vivenciando, como se fosse ele. Você acredita que ele vivenciou aquilo? Bom, estou falando demais das minhas impressões, vamos falar das novelas. A primeira novela que a gente tem aqui, gente, eu fiz uma colinha porque é muito assunto diferente, então eu, de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo para olhar minha colinha, porque eu não quero deixar de abordar nada que eu achei interessante e importante aqui com vocês, tá? Segredo Ardente vai trazer a história do Edgar. Edgar é um menino, né? E tudo isso aqui, gente, acontece mais na Áustria, Alemanha, na época que o Zweig viveu, no início do século XX. Então são histórias assim, pré-guerra ou durante a Primeira Guerra, onde pré-Segunda Guerra, por ali naquela época, normalmente situadas na Europa, né? Então a gente tem Edgar, esse menino de 12 anos. Edgar é uma criança que veio numa família abastada, uma família com boa condição financeira. Ele tem alguns problemas de saúde. Aqui no texto, nessa primeira novela, o autor não especifica exatamente qual o problema de saúde, mas aí ele vai com a mãe dele, ele é filho único, e ele vai com a mãe dele para essa pousada chique na montanha, né? Se recuperar, né? E a mãe dele também é aquela mulher assim, madura, assim, tá chegando, né? Aquela balzaquiana, acredito, né? E aquela mulher de boa condição financeira, tem uma vida confortável, uma vida tranquila, mas também carente emocionalmente, né? Já deve ter uma vida assim muito dentro de uma rotina, sem novidades, querendo atenção, querendo ser admirada. E aí eles chegam nessa pousada, nesse hotel, né, de luxo, e eles encontram lá um barão. Esse barão é aquele cara assim, bon vivant, aquele cara que gosta de conquistar, que gosta de aproveitar a vida, e tá lá nessa pousada tirando uns dias de férias, passeando, e tá entediado porque ele não tem nada para fazer lá. E aí ele resolve então flertar com a mãe do Edgar. Só que para chegar na mãe do Edgar, né, não é que nem hoje que as coisas são meio assim descaradas, né? Ele vai comer o mingau pelas bordas, então ele vai se aproximar do menino. E o menino é aquele menino, o Edgar é aquele menino com uma personalidade muito forte, muito orgulhoso, nunca precisou de nada, porque você teve tudo à mão, mimado. Eu não vou dizer para você que ele é uma criança ruim ou boa, não vou entrar nesse mérito, mas ele é uma criança
que é possessiva, porque ele nunca teve que dividir nada com ninguém. E é uma criança que, apesar de ter tudo, assim, materialmente falando, ele é muito carente emocionalmente. E aí, esse barão, a gente não sabe o nome desse barão, acho que não comenta em nenhum momento, ele se aproxima do Edgar, começa a se fazer de amigo dele, começa a bater papo dele, lá nos cafés da manhã, quando eles estão no saguão do hotel. E o Edgar se sente assim encantado com aquele homem adulto, bonito, interessado nas opiniões dele, interessado no que ele está pensando, nas coisas que ele gostaria de fazer. E o Edgar está naquele ponto da vidinha dele em que ele está saindo da infância e começando a olhar para a fase adulta da vida, começando a olhar para a adolescência, começando a observar a diferença, o que faz a diferença entre uma criança e um adulto. E ele botou na cabecinha dele que tem um segredo que faz você passar da fase infantil para a fase adulta da vida. E ele já tem algum tempo, está querendo, na cabecinha dele, trabalhando, querendo descobrir esse segredo. Bom, aí o Barão faz esse approach no Edgar, chega lá, faz amizade com ele, consegue ir se aproximando da mãe do Edgar. A mãe do Edgar, não vou dizer que ela assim, que ela absorve bem esse approach, mas assim, ela também não afasta o Barão, ela dá trela, assim, dá corda, né? E aí, automaticamente, o Barão vai mudando o foco da atenção dele, que ele dava para Edgar, ele ia passear com o Edgar, ele saiu com o Edgar, fazia atividade, ele começa a dar atenção para a mãe do Edgar. E aí começa a querer estar com ela, a querer só conversar com ela. Apesar do Edgar estar acompanhando eles em todas as situações, ele começou a ser excluído. E aí Edgar não gosta nada disso, ele começa a ficar assim tenso, começa a se sentir desapontado, começa a se sentir traído, começa a ficar com raiva da situação, e aí ele coloca na cabeça que é esse segredo que separa adulto de criança que está se interferindo na vida, no relacionamento dele com o Barão, que ele idolatra, né? Vamos dizer assim, né? Isso aí, Zweig vai desenvolver todo esse sentimento, todos esses pensamentos, tudo que está acontecendo na mente do Edgar, juntando essa transformação de fase de vida com esse sentimento forte, esse sentimento potente, porque ele é uma criança com personalidade forte, de possessão, de não querer dividir, de você estar me roubando alguma coisa e eu não aceito. E aí essa situação, no tempo que eles estão na pousada, ela vai crescendo, né? Esses sentimentos do Edgar, eles vão assim, tomando um avulto que chega uma hora que eles culminam, né? Eles culminam. E aí Edgar toma umas atitudes e aí de repente ele vai se ver sozinho, ele vai se sentir culpado. E nesse momento que ele se vê sozinho, ele pela primeira vez na vida tem que tomar decisões sozinho, decisões que tudo para ele sempre foi tomado por ele. Ele começa a ter que tomar decisões, a assumir posturas. E ao longo da novela é isso que a gente vai ver. É esse sentimento, né? Essa transformação do Edgar, uma transformação que ele não chega a virar um adulto, mas assim, esse primeiro passo do Edgar em direção à vida adulta, a sentimentos adultos, a relacionamentos, a desapontamentos, a traição. E é muito interessante ver como Zweig aborda isso. A segunda novela que a gente vai ter aqui é Confissão de Sentimentos. Essa aqui é a novela mais longa, é a que vai trazer de uma forma mais profunda toda essa questão que o Zweig traz, desse turbilhão de sentimentos, de análise psicológica de personagem. Ela vai abordar aqui o homossexualismo, mas para mim, Patrícia, esse não é exatamente o foco aqui da questão, né? A gente vai ter aqui o Roland, um adulto, um homem também, né? Bem apessoado, assim, na faixa dos 18, 19 anos. Ele é filho de uma família, não vou dizer rica, mas com condição boa. O pai dele é acadêmico, acho que é diretor de escola. E chegou a hora dele ir para a universidade, o pai dele manda ele para Berlim. Só que o Roland é aquele cara que gosta de viver tudo ao máximo, ele é inebriado pela vida, ele é apaixonado por tudo que a vida tem para oferecer. E ele vai querer aproveitar da melhor forma a estada dele em Berlim e não vai ser estudando, porque ele ainda não tem aquela noção assim, o que ele quer ser profissionalmente, o que ele quer fazer da vida. O pai dele quer meio que ele siga os passos dele, mas assim, a questão para ele não é essa, a questão para ele é tirar o melhor proveito. Então em Berlim, a capital, onde tudo acontece, ele vai fazer tudo menos ir à aula, né? Ele vai se meter na noitada, ele vai se meter com as mulheres, ele é um cara bem apessoado, as mulheres caem aos pés dele, entendeu? Então, deixa eu mudar aqui, gente, que eu tô ficando dormente aqui. Então, o que vai acontecer?
o pai dele vai fazer uma visita surpresa e aí vai pegar ele no flagra em casa, né? Com uma mulher lá no quarto dele, e o pai dele vai ficar extremamente desapontado com essa situação. E aí vai mandar ele para fazer um próximo semestre numa outra universidade, numa cidade do interior. E aí Roland, assim, meio com remorso dessa situação, ele vai, né, falar, não, eu vou tentar, vou me aplicar, aí chega lá na faculdade, vai conhecer os professores, vai saber as matérias, e aí ele entra numa sala, que é uma das salas que ele vai ter aula, e tem lá um professor de meia idade, que não é um cara bonito, mas é um cara, assim, que tá dando uma palestra, ele vê aqueles alunos, assim, em volta dele, assim, que na verdade não é uma aula, é uma introdução ali ao professor, eles estão conhecendo o professor, mas o professor está assim, fazendo uma preleção, é tão apaixonado assim, né? E o professor está falando sobre Shakespeare e a importância de Shakespeare no teatro e o que fez Shakespeare ficar tão no holofote da literatura inglesa, né? Que foi muito mais do que o trabalho de Shakespeare em si, mas aí ele faz um discurso lindo falando do momento de conquista que a Inglaterra estava vivendo, que se exaltou as paixões e que o teatro, que Marlowe e Shakespeare e os outros teatrólogos da época aproveitaram essa época para desfazer aquela ideia que teatro era um lugar de lutas, de brigas e fazer um lugar de expressões, né, de expressões artísticas, né, de mostrar o que era o povo, o que era a sociedade inglesa da época, né, como ela funcionava. E aí Roland fica apaixonado por aquela preleção, pela forma como o professor fala, ele fica extasiado. E aí no final ele vai se apresentar ao professor, e aí o professor trata ele muito bem, fala que ele vai ajudar ele, que ele vai ser o tutor dele, se oferece para ser o tutor dele, e fala que no prédio dele, no andar de baixo, tem um apartamento que acabou de ficar vazio, se o Roland não quer, se ele já tem um lugar para ficar, se ele não quer ficar lá. E assim Roland faz amizade com o professor, e eles começam a ficar íntimos. Esse professor, ele descobre é casado com uma mulher mais nova, uma mulher bonita, cheia de energia, cheia de vitalidade, cheia de força, mas é uma pessoa que já não tem o amor pela literatura que o professor tem. Ele percebe que esse relacionamento da esposa com o professor é uma coisa assim, muito distante, muito estranha, assim, meio ressentida. Mas cada dia mais, Roland vai todo dia na casa do professor, discute literatura, e ele vê aquela paixão. E assim, tudo que Roland gosta, que ele faz, ele se joga, né? Em sentimentos, em coisas, em experiências. E ele fica obcecado pelo professor, ele não consegue. E aí ele começa a estudar, ele começa a ler, ele como é que quer agradar. E ele começa a ficar confuso naquilo que ele está sentindo em relação ao professor, porque ele já não sabe mais o que é aquilo, o que é aquela coisa forte que está dentro dele. É amor pela literatura? É uma descoberta só pela literatura? É amor pelo professor em si? E ao mesmo tempo, ele tem uma atração física muito grande pela esposa do professor, pela energia dela, porque o Roland ele se identifica muito com essa esposa do professor, porque ele também tem essa energia, essa vontade de viver, de fazer atividades físicas, de fazer esporte. E ele também sai com ela para praticar essas coisas quando o professor está fazendo outras coisas. E aí ele cria meio que um triângulo ali, né? E é tudo muito confuso. Mais uma vez, Zweig vai trabalhar todas essas emoções de uma forma muito assim, que você jura que o Zweig já viveu aquela situação na vida dele, entendeu? E eu estava dando uma olhadinha um pouco da biografia do Zweig, e ele também fez literatura, ele também estudou em Berlim. Eu não vou dizer que é baseado nele, mas eu vou dizer que ele tirou experiências dele, né, para jogar dentro do Roland, né? E aí, todas essas emoções do Roland, e também porque isso vai crescendo, o Roland é o narrador, né, principal aqui, mas essas emoções vão crescendo não só na cabeça dele, esses sentimentos vão desenvolvendo no professor, também está acontecendo alguma coisa, com a esposa também está acontecendo alguma coisa, até que a hora isso tudo também vai culminar e vai trazer um resultado, né, isso vai se manifestar, se exteriorizar, né, em situações. E aí, né, decisões vão ter que ser tomadas, sentimentos vão ter que ser externalizados, né? E é interessantíssimo como Zweig trabalha essa situação também, né? A próxima novela que a gente tem aqui, então, é a Coleção Invisível. Gente, essa Coleção Invisível é de fazer chorar. E ele vai abordar, vai ser a primeira vez que o Zweig vai tocar assim de leve em sistema político, em fascismo.
Tanto é que ela tem um subtítulo até aqui, essa novela, né? Ela tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ela tem um subtítulo, que é, vamos ver aqui, um episódio da inflação alemã, tá? Um episódio da inflação alemã, um subtítulo. É a primeira vez que o Zweig vai tocar nesse assunto de sistema político, o quanto como esse problema da economia alemã foi mais uma das formas de tortura que o povo alemão sofreu debaixo da ditadura nazista, do sistema do neonazismo. E a história, assim, gente, você nunca vai pensar numa história que aborda o que aborda aqui, porque ele vai associar. Né? A gente sabe que o nazismo fez milhões de vítimas de forma intensa, absurda, sofrida, e castigou e maltratou e matou e torturou. Mas eu nunca tinha pensado nessa forma de sofrimento e de tortura que ele aborda aqui, que o nazismo poderia trazer para a vida do próprio alemão, né? E o que ele vai trazer aqui é um antiquário, né, que está nesse momento assim de guerra, e ele está com uma situação difícil, e ele precisa de obras para poder repassar, e os nazistas já tomaram todas as obras, ele não tem mais onde pegar material para ele poder revender, né? E aí ele começa a consultar o catálogo antigo, porque o negócio do antiquário dele já é um negócio antigo, o pai dele já trabalhava nisso, o avô. E aí ele vê clientes antigos, ele vê um senhor, né, que agora é um senhor, mas na época é um cliente antigo, que comprava gravuras, e gravuras assim famosíssimas, de Rembrandt, de Dürer, de outros, né, artistas assim. E esse cara foi colecionando essas gravuras, né? E aí ele pensou assim, eu vou ver se ele ainda está vivo e vou entrar em contato com ele, vou ver se ele não quer me vender essas gravuras para eu poder revender, porque agora todo mundo está querendo dinheiro, né? E aí ele vai nessa cidadezinha onde esse senhor mora, descobre que ele ainda está vivo, ele mora com a esposa e com a filha. Só que quando ele chega lá na casa desse senhor, um senhor de quase 80 anos de idade, mas assim muito ativo, muito enérgico, ele ouve ele dar de boas-vindas, mas quando ele se depara com o senhor, ele percebe que o senhor é cego, que ele que ele está cego, né? Mas mesmo assim, a pessoa, sabe, esse senhor dá as boas-vindas, que bom que você está aqui. E aí, conversa vai, conversa vem, ele pergunta, ele falou, não, eu tenho toda a minha coleção aqui, eu vou ter um prazer enorme de poder mostrar isso tudo para você, toda a minha coleção de gravuras que eu vou guardar, porque é minha herança. E aí a esposa dele que está do lado começa a balançar a cabeça e fala assim, não. Ele não entende nada. E aí ele fala assim, olha, eu vou voltar mais tarde, então, e aí você me mostra essas gravuras. E aí, quando a esposa leva ele até a porta, ele fala assim, eu não vou falar alto porque ele tem a audição muito aguçada, porque ele é cego, mas a minha filha vai no hotel encontrar com você. E aí, mais tarde, a filha do senhor vai no hotel e fala assim, olha, infelizmente, para poder sobreviver, a gente foi obrigada a tomar uma atitude que meu pai não sabe, e a gente não quer contar para ele porque a gente não quer que ele passe esse sofrimento. E aí, gente, o antiquário vai voltar na casa desse senhor, e vai ser uma situação, uma tática que ele vai passar assim, gente, de fazer doer o coração do leitor. Né? Eu não vou contar para não estragar a história aqui para vocês. Vocês talvez já tenham uma ideia mais ou menos do que aconteceu aqui. Mas, mais uma vez, Zweig vai abordar uma situação de uma forma que você nunca teria pensado, eu pelo menos nunca teria pensado, que isso também é uma forma de tortura. Né? É uma forma de fazer o povo sofrer, é você tirar tudo, mas eu nunca pensei em você ser privado de alguma coisa que você ama dessa forma que esse senhor foi privado, né? Outra aqui, aí temos Júpiter e Foi Ele. Essa história aqui, o protagonista, na verdade, é um cachorro. As duas histórias, gente, aqui nos comentários, essa edição da Zaya é maravilhosa, ele sempre traz um comentário sobre cada uma dessas novelas. E ele comenta que essas histórias, a impressão que se tem é que Zweig quis fazer delas como se fossem fábulas, né? Porque tem uma moral na história, né? Ele conta a mesma história, ele modifica só o final das histórias, e ele modifica assim os lugares. Uma acontece nos Estados Unidos,
outra acontece na Inglaterra, na Europa. Ele muda o nome dos personagens, mas a história em si é a mesma, né? Vai trazer então a história de um casal que já criou os filhos, já está mais maduro, quer sair da cidade grande e quer ir morar no interior. Esse primeiro casal mora na América, sai de Nova York, vai morar assim para o norte de Nova York, compra uma casinha idílica para passar a velhice, para receber os netos. E aí ele tem como vizinhos esse casal, um casal mais novo, mas já que está casado já há algum tempo. Esse casal não tem filhos, gostaria, mas até agora não conseguiu engravidar. E a moça, né, a mulher desse casal, ela é uma pessoa assim doce, simpática, mas muito quieta. Só que o marido dela é uma pessoa hiper dinâmica, hiper enérgica. Tá se mexendo o tempo todo, tá conversando com os vizinhos o tempo todo, é aquela pessoa assim que você não aguenta ficar perto dela muito tempo, porque ela tem muita energia. Ele é um cara bom, um cara bacana, mas ele tem energia demais, o pessoal não aguenta ficar com ele, né? E aí o que acontece? Esse casal mais maduro fala assim: vamos dar um cachorro para ele gastar energia. E aí dá de presente para ele um cachorro. E aí esse homem, né, ele joga a energia dele, toda né, o amor, a afeição dele em cima desse cachorro, e traz esse cachorro como se fosse gente, e esse cachorro é mimado. E é o que ele cria? Um monstrinho. Esse cachorro vira um monstrinho, porque esse cachorro vira um cachorro desobediente, um cachorro possessivo, um cachorro que não sabe dividir, um cachorro que está acostumado a ser mimado o tempo todo, né? E aí, nesse momento, o que acontece? A mulher do cara engravida, né? E aí, o dono do cachorro muda o foco, né? O foco que era o cachorro passa a ser, então, a gravidez, a mulher, e o cachorro percebe isso nitidamente, né? E esse cachorro, ele é assustador, ele é meio tipo um cujo, sabe? Do Stephen King. Ele, assim, você fica assustada com esse cachorro, sabe? Porque ele parece gente. E aí, esse cachorro vai fazer umas coisas assim, tem umas atitudes assim. Primeiro ele vai querer fazer pirraça com o dono, depois ele vai querer fazer, vai ficar com raiva e... Gente, e aí, né, a criança vai nascer e aí essa história vai se desenrolar para um determinado final, né? Esse drama aí, cachorro, criança e dono. E isso na primeira história. Na segunda história, essa história vai para a Inglaterra, o casal sai de Londres, também vai morar no interior, e também tem esse outro casal. Eles têm exatamente a mesma história, só muda o nome dos personagens. Também ganha de presente o cachorro. E aí também a mulher engravida e vai ter um outro final, né? E aí, o que se comenta aqui, os comentários que fizeram aqui, foi o seguinte, que um final, uma história representa o momento histórico da Europa, o momento social histórico da Europa naquele momento, e a perspectiva, né, que a Europa tem, e o outro representa a América, o novo, a descoberta, e a perspectiva que a América traz, né? Muito, muito, muito interessante esse paralelo, essa perspectiva, essa forma de ver essas situações e jogar isso dentro de uma história de cachorro, gente. Olha que coisa mais inusitada, mais insólita, entendeu? É uma coisa assim, tem que saber escrever muito, gente. Tem que saber escrever muito para jogar isso. E a coisa interessante é que ele muda o narrador. Na primeira história, o narrador é o marido, desse casal mais maduro, é o marido que narra a história. Então você tem a história de uma perspectiva mais masculina, mais seca, né? E na segunda narrativa é a mulher desse casal mais maduro que narra a história. E aí você vai ver que ela presta atenção a mais detalhes, ela presta atenção às reações, presta melhor atenção às reações do cachorro, presta melhor atenção às reações do dono, e ela é mais sensível, né? Não dizendo que o homem não pode ser sensível, não é isso, mas assim, aquela coisa de ponto de vista masculino e o ponto de vista feminino, né? Até isso você consegue observar lendo as duas histórias. É muito interessante. E aqui, por último, mas não menos importante, a gente tem Xadrez, uma novela. E essa aqui pelo que eu entendi, né? O próprio Zweig é o narrador da história, né? Ele tá no navio vindo de Nova York para o Rio de Janeiro. E nesse navio tá o campeão de xadrez mundial, né? E um amigo dele que também tá no navio. Esse navio tem gente importante, né? Tem vários gente da classe política, da classe né, financeira, assim, magnatas, e tá esse enxadrista lá. E um amigo dele fala assim, tá aqui a bordo, fulano de tal e tudo. E ele
é um cara que é um campeão já há vários anos, mas ele conta a história de vida desse cara. Esse cara também acho que era austríaco, ou era alemão, não tenho certeza, austríaco ou alemão, acho que era austríaco. E ele era filho de uma pessoa bem simples, era um bronco, um menino que nunca se deu bem na escola, não conseguia aprender. E aí o pai dele morreu, acho que se não me engano um padre pegou para criar ele, tentou ensinar ele, não conseguiu. E esse padre tinha o hábito de jogar xadrez toda noite. E ele ficava só olhando o jogo de xadrez do padre, até que um dia o padre precisou sair, ele sentou para jogar no lugar do padre, e aí ele descobriu que a coisa que ele sabia fazer na vida era jogar xadrez. E aí o padre leva ele para a cidade grande, aí tem um conde que resolve ser, né, o sponsor dele, né, é aquele que vai patrocinar, o patrocinador dele, investe na carreira e põe ele para estudar com os mestres. E aí esse homem vira um homem e vira um campeão de xadrez, mas assim, ele não sabe fazer mais nada na vida. Ele só sabe jogar xadrez. Então, para não falar besteira na frente dos outros, ele evita o convívio com os outros. E o Zweig quer conversar com ele porque ele, né, aquela coisa de autor, né, ele quer pegar um pouco da mente desse cara, ele quer entender esse cara para jogar esse cara dentro do mundo literário dele, escrever alguma coisa sobre isso, ele quer conhecer, só que ele não tem como fazer esse approach porque o cara nunca está disponível. E aí ele monta uma armadilha pro cara, ele convida as outras pessoas, outros homens no navio para jogar xadrez, e aí um dos magnatas resolve, né, jogar xadrez com o Zweig. E aí o enxadrista passa lá, mas não se mete, olha assim só de longe, meio que deprecia o jogo deles. E aí Zweig comenta com esse magnata que eles têm a bordo esse enxadrista, né? E o magnata fica assim, não, eu tenho que jogar com ele, eu tenho que jogar com ele, e vai atrás do cara. Vai atrás do... E convida ele para participar do jogo, ele falou, não, só se você me pagar. E aí esse magnata resolve pagar uma fortuna para no dia seguinte o enxadrista participar de um jogo com ele, só que é uma partida simultânea. Seriam o enxadrista contra o Zweig, o magnata e os amigos dele jogando juntos, né? Um contra vários. E aí, essa partida tá acontecendo, o grupo tá perdendo, obviamente, e aí um cara observador fala, não, vocês estão fazendo tudo errado, não aguenta. Ele fala, não é isso. Aí começa a ditar jogadas pro magnata, que é o que tá sentado na mesa fazendo as jogadas, e aí a partida começa a se reverter, até que chega a ponto que o enxadrista, o campeão, desiste da partida. O magnata fica todo animado e aí ele quer no dia seguinte que esse cara que deu as opiniões das jogadas, que ele sente na mesa e jogue com o enxadrista. Ele vai pagar para que isso aconteça, né? E aí o Zweig é o que fica responsável por convencer esse cara que era observador, que ficou ditando as jogadas, a participar desse jogo. Por quê? Porque Zweig é austríaco e esse cara observador também é um austríaco, né? E aí ele vai conversar com esse cara, olha, a gente queria que você participasse. Aí o cara fica assim muito reticente, fala assim, olha, tudo bem, eu vou participar, mas vai ser só essa partida, porque eu tenho um problema sério. Há muitos anos eu não jogo xadrez, há mais de 25 anos. Mas eu já fico, mas como? Porque você fez uma jogada maravilhosa, você sabia todos os jogos, você sabia todas as próximas jogadas. Ele falou assim, eu vou te contar a minha história e você vai entender porque eu vou fazer essa partida, que vai ser um teste para mim, porque há 25 anos eu não sento diante de um tabuleiro de xadrez, então eu quero fazer essa experiência como um teste, mas eu não posso jogar mais com a partida, porque eu tenho um problema sério. E aí, esse advogado, esse cara que era um advogado, que trabalhou para ajudar as pessoas a protegerem seus bens do sistema nazista, conta a história da vida, que ele é preso, que ele é torturado, e aí o xadrez vai ter um papel muito importante dentro dessa história. E essa novela é a única novela que Zweig assim, fala diretamente, né? Critica diretamente o sistema fascista, né? O sistema nazista. Então, assim, é uma história interessantíssima, gente. O que acontece, a história que esse homem conta para o Zweig, e depois a partida que acontece entre ele e o enxadrista, as reações dele. Gente, é maravilhoso esse livro, gente. É maravilhoso, sabe? Deem uma chance. Talvez não seja nem a praia de vocês, mas eu penso isso, tem uma chance, entendeu? Porque eu vou ler tudo. Esse homem, agora me animei a comprar a biografia dele também, né? Tem a autobiografia dele que eu já tenho, que dizem que é maravilhosa, eu ainda não li. Não vou ler nesse momento, vou dar uma respirada, até porque eu quero economizar as leituras de Zweig. Que é Mundo Insone, né? Mas tem uma biografia também que foi feita por acho que até que é por um brasileiro, né?
Morte, acho que é Morte no Abismo, alguma coisa assim. Essa eu também tô atrás, eu quero comprar, eu quero ler. Porque com certeza vai estar se tornando um dos meus autores, se não o meu autor favorito. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou deixar o link do livro aqui, se vocês forem comprar, eu vou pedir para gentilmente vocês usarem nosso link para ajudar o canal, se inscreverem no canal para apoiar a gente, dá uma olhadinha a gente no nosso perfil lá no Instagram, nosso grupinho lá no Facebook. E fica de olho aqui nas resenhas, a gente está sempre trazendo alguma coisa bem bacana para vocês. Grande abraço e até a próxima!